Graça e paz daquele que vive para todo sempre. O Evangelho é vida, meus irmãos. Nós estamos falando do tabernáculo. Dentro do assunto tabernáculo, estamos falando da primeira peça que Deus revelou, o primeiro móvel, a arca. E dentro da arca estamos falando dos itens que estavam na arca, o maná, as tábuas da lei, a vara de Arão que floresceu. Nós falamos no vídeo passado as informações tão preciosas a respeito dessa vara, apontando para a eleição e apontando para a vida e ressurreição do Senhor. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais acerca desse assunto, certo? Aqui em Números, no capítulo 17, no verso 7, diz assim, né? No verso 8: no dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho. Então nós vimos que Moisés está apontando o Espírito Santo. A vara de Arão pela casa de Levi, a vara de Arão então, ela foi a escolhida. E como que ela foi escolhida? Ela recebeu vida novamente e ressuscitou. Então, por isso que nós falamos que a eleição é por meio da vida e ressurreição, certo? As outras varas dos outros 12 candidatos das 12 tribos de Israel entraram mortas e saíram mortas. Não receberam vida e não receberam ressurreição. Isso estava então falando que Deus havia escolhido Arão para ser o cabeça sacerdotal, certo? E está apontando também para Cristo, que recebeu vida novamente, ressuscitou, diferente de todos os outros que vieram antes dele, diferente de todos os outros que depois dele vieram, nenhum morreu, recebeu vida e ressuscitou. Por isso Cristo é o escolhido de Deus, por meio de vida e ressurreição. E isso aponta para a igreja, que quando a igreja aceita a Cristo, está em Cristo, vivendo a eleição do eleito, ela recebe a eleição e se torna viva, andando no poder da ressurreição, certo? Então, o Senhor escolheu a vara de Arão, não escolheu nenhuma das outras 12, porque a escolha de Deus não estava nos homens, a escolha de Deus estava no seu Filho em Cristo. E quando Moisés entrou, viu a vara de Arão, e a vara de Arão, ela floresceu, nós lemos, né? Ela floresceu, ela germinou, ela teve vida, ela estava morta e recebeu vida novamente, certo? E depois ela brotou renovos, folhas, olha só, ela recebeu vida e ressurreição e deu amêndoas. Então nós vemos que aquelas varas, nós não temos a informação das outras varas, dos outros 12 candidatos, mas a vara de Arão era uma vara de amendoeira. Possivelmente a dos 12 candidatos também era de amendoeira, certo? Mas nós temos aqui a informação que a vara gerou amêndoa, então nós sabemos que é uma vara de amendoeira. Então nós vamos ver que essa vara da amendoeira está apontando para o Senhor Jesus, certo? Então cabe a gente falar algumas coisas a respeito dessa árvore da amendoeira, porque esse é um tipo de Cristo. Foi usado essa árvore, e nós vamos entender um pouco do porquê a vara era de amendoeira. Nós sabemos que o Senhor também, ele é visto nas escrituras como a videira, né? No João capítulo 15, nós vemos ali o próprio Senhor Jesus dizendo: eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Então o próprio Cristo se intitulou a videira. Então o Senhor se vê
como uma videira. E aqui, no caso da eleição para eleger o sumo sacerdote, o que seria a cabeça do exercício sacerdotal de Israel, foi escolhido uma vara de amendoeira, e ela aponta também para o Senhor. Então, além do Senhor ser uma videira, ele também tem o apontamento de ser amendoeira, a amêndoa. Nós sabemos que essa árvore, ela é uma árvore alta, né, de 8 metros, certo? Então, ou seja, uma árvore consideravelmente alta. Ela tem algumas, né, variantes aí, certo? E ela foi usada, né? Ela é da família da pessegueira, né? Dos pêssegos. Ela gera a amêndoa. E olha só, né? Não é a primeira vez que aparece aqui em número 17. Não é a primeira referência de amêndoa e da vara e do fruto. Nós temos a primeira referência em Gênesis. Gênesis é o livro das sementes, Gênesis é o livro dos começos, e a amendoeira, ela está pela primeira vez mencionada em Gênesis. Então nós vamos ver Gênesis numa história envolvendo Jacó. Jacó é o terceiro patriarca de Israel, Abraão, Isaac e Jacó. E nós sabemos que Jacó era funcionário de Labão, e Labão mudou o salário dele por 10 vezes, e eles entraram num acordo de que as ovelhas que seriam as listradas, salpicadas e malhadas seria o salário de Jacó, e as outras ovelhas de uma cor só seria o salário de Labão. E a indicação é que nascia muito mais ovelhas, certo? Com uma cor só. E por isso foi dado para Jacó as listradas, salpicadas e malhadas, porque era mais raro nascer. E daí nós vemos Jacó, por algum motivo, usando algumas varas para poder fazer com que as ovelhas nascessem listradas, salpicadas e malhadas. Então, nós vemos aqui que Jacó pôs as varas em frente ao rebanho quando ele bebia água. E uma das varas que Jacó colocou foi a vara de amendoeira. Então, é a primeira menção. Isso aí está em Gênesis capítulo 30, verso 37, né? E aqui Jacó está manipulando a natureza das ovelhas por meio dessas varas. Nós não temos a informação assim se foi uma direção divina que Jacó recebeu para assim fazer, se ele foi uma fé que ele teve de usar as varas para fazer com que ovelhas de uma cor só, ao procriar, gerassem ovelhas, né, de outras qualidades, certo? Salpicadas, listradas e malhadas. Então nós não sabemos, só sabemos que Jacó, ele alterou, ele manipulou a natureza ali daquelas ovelhas. Então no versículo 30, em Gênesis 30, 37, nós vamos ler assim, ó. Então tomou Jacó varas verdes de álamo, de aveleira, de castanheiro, e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que havia nas varas. Então veja que Jacó usou essas varas verdes aqui, ó, de álamo, de aveleira, de castanheiro. 3 varas. Essa segunda vara aqui, ó, aveleira, essa aveleira é a amendoeira. Então é a primeira vez está sendo mencionado aqui uma vara, de novo vara, ali no caso da eleição de Arão, foi uma vara, e aqui está sendo vara, está sendo usado as 3 varas, né? A primeira álamo, a segunda aveleira e a terceira castanheiro. Essa aveleira aqui é a vara de amendoeira, certo? O que ele fez? Ele pegou as verdes, ele descascou
e ele tirou e mostrou a brancura dessas varas. Então ele foi lá, descascou, tirou o verde, o marrom ali, certo? E ele mostrou a brancura dessas varas. E pôs estas varas que tinha descascado em frente do rebanho, nos canos e nas pias de água, onde o rebanho vinha a beber. E, e conceberam vindo a beber. Então olha só que coisa, né? Ele colocou essas varas ali no lugar onde se bebia água, nos recipientes de água. Ele colocou essas varas ali, esses três tipos de vara, e vinha então os rebanhos e eles conceberam ao beber a água. E diz aqui o 39: e concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então olha só que coisa assim, né? É fora do sério. Bom, isso aqui então nós estamos lendo, né, a respeito disso. Nós sabemos que teve uma intervenção sobrenatural, porque se hoje alguém pegar, né, as mesmas varas de álamo, de aveleira, que é a amendoeira, e de castanheiro, descascar, mostrar a brancura, colocar ali onde as ovelhas tomam água, e as ovelhas olhavam para aquilo, e elas quando iam gerar, conceber, elas concebiam as listradas, salpicadas e malhadas. Hoje não vai acontecer isso, né? Então houve uma operação, né, espiritual, celestial, nesse ato de Jacó aqui, porque naturalmente isso nunca vai ocorrer. Teve uma intervenção divina, mas isso é o que Jacó fez para se enriquecer, certo? Para ter direito a um salário maior diante do seu patrão ali, né? Que era o seu sogro, o Labão. Se a gente parar aqui, a gente vai ver que é uma história. Nós vamos achar essa história intrigante. Nós vamos ver um misticismo nessa história. Nós vamos chegar à conclusão que houve uma intervenção divina. Ponto, acabou. E nós vamos ter a primeira referência aqui de amendoeira, né? Essa vara é a segunda aqui. Isso vai ser até onde nós vamos conseguir chegar. Mas se o que está escrito aqui no Antigo Testamento aponta para o tempo de Cristo e da graça, nós podemos ver algo a mais nesse texto, certo? E eu queria ver esse algo a mais aqui nesse texto. É um texto muito difícil de se entender, certo? Senão pela uma força de uma intervenção sobrenatural, para a gente entender o texto no sentido de que aquelas ovelhas iam beber água, viam aquelas varas, e então elas concebia, e o rebanho dava as ovelhas listradas, salpicadas e malhadas. Então isso eu creio que esteja também falando a respeito do tempo que nós estamos vivendo, do tempo da graça. Por quê que eu vejo isso? Eu vejo que ao Jacó fazer isso, ele estava apontando para a vida da igreja. Ele mudou a natureza das ovelhas, ele mudou ali o DNA, né? A genética, as informações genéticas e físicas daquelas ovelhas por meio dessas três varas. Então ele pegou as varas, descascou e mostrou o branco delas. Eu vejo isso, um ato, uma ação apontando para a obra do Senhor, que o Senhor, representado por essas varas, ele foi descascado, e ele foi descascado, sofreu na cruz ali, no madeiro também, e através da sua obra ele se revelou, ele revelou sua santidade e o seu poder, certo? Aqui como ficou o branco aqui, mostrando a justificação, certo? Porque branco fala de santidade, de justiça. Então eu vejo Jacó fazendo isso sem saber, mas era o Espírito de Deus para apontar que ocorreria isso lá na frente com o próprio Cristo. Ele seria a vara verde. Ele mesmo disse às mulheres, né, que era o madeiro verde, e ele foi descascado, ele sofreu, ele pagou o preço
E ele mostrou a sua obra, esse branco que é típico de alguém que é puro, alguém que é sem mácula, alguém que é sem mancha. Como diz Hebreus, ele é perfeito, sem pecado, então é branco, e sua obra se mostrou santa e justa. E essa brancura, ele revelou essa brancura maravilhosa da salvação, da redenção, da remissão, por meio da sua obra ali. E daí, meus irmãos, eu vejo isso apontando para Cristo, e ele pôs as varas descascadas em frente do rebanho. E então eu vejo que Jacó está apontando para o trabalhar da igreja, para o trabalhar do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que pega o Cristo que padeceu, o Cristo que morreu, o Cristo que pagou o preço pelo nosso pecado, e coloca diante das pessoas. As pessoas estão bebendo as águas do mundo, as pessoas estão bebendo porque a água fala de saciar a sede, e todos nós temos na nossa alma essa sede, né? Que é a sede do sobrenatural de Deus. E as pessoas então, nessa sede, elas vão buscar as águas da religião, elas vão buscar as águas do mundanismo, e daí o Espírito Santo coloca essas varas descascadas, mostrando a brancura. Ele coloca essas varas descascadas, apontando para o Cristo sofredor que morreu na cruz, e essa brancura apontando para Cristo que ressuscitou. A mesma coisa da vara ali no caso de Arão na eleição, certo? E então quando essas ovelhas elas vinham e bebiam dessa água agora, olhando para a obra de Cristo, né? No caso, eu estou apontando para esse tempo agora, e olhando para a obra de Cristo, vendo a vara descascada, elas podiam mudar a natureza delas, e elas produziam, criavam listradas, salpicadas e malhadas. E isso está falando muito claramente a respeito do novo nascimento, certo? Essas ovelhas, elas foram mudadas ali, as ovelhas que seriam geradas, foi mudado o DNA delas, o código genético delas, as informações físicas, as informações ali do organismo delas, e elas geraram o que Jacó estava colocando diante delas, o poder das varas descascadas, mostrando a sua brancura. E quando nós olhamos para Jesus, o Cristo que morreu e ressuscitou, o Cristo descascado que mostra a sua brancura na ressurreição, o nosso DNA, o nosso código genético é transformado. Nós recebemos uma nova natureza. Nós nos tornamos novas naturezas, e nós produzimos através dessa nova natureza. E aí a Bíblia diz, né, que se alguém está em Cristo é uma nova criatura, é uma nova criação. Nós recebemos, nós fomos criados em Cristo Jesus, certo? Nós recebemos a natureza de Cristo para produzir de acordo com Cristo. Então essas ovelhas receberam ali um apontamento da obra de Cristo na cruz e na ressurreição, e daí nasceu as crias salpicadas, as listradas e as malhadas, apontando para o novo nascimento, que quando nós olhamos para Jesus, e nós vemos em Jesus aquele que morreu em nosso lugar, e quando nós olhamos para Jesus e vemos que ele ressuscitou, nós recebemos uma nova natureza, nosso código genético é transformado, nós nascemos de novo para a glória de Deus. Então Cristo morreu por causa dos nossos pecados. Romanos 4:25, Cristo morreu, a morte dele tem a ver com os pecados, para tirar os pecados, e ele ressuscitou para a nossa justificação. Então aquela vara está falando dele ter morrido pelos nossos pecados, descascado, e ele ressuscitou para a nossa justificação. Essa brancura que as varas estavam ali mostrando, revelando. Então, através dessas duas obras, da morte e da ressurreição, de tirar o pecado e de tornar justo, nós nascemos de novo. Nós recebemos da água e do Espírito. Nós nascemos da água e do Espírito, como diz João 3:5, certo? Ou seja, essas ovelhas estavam bebendo água. Oh, glória a Deus. E
estava ali diante delas as varas. Eles nasceram da água e do Espírito. Então veja que essas varas, a primeira menção delas, num sentido de apontamento, porque o que Jacó fez aqui é algo histórico para a história de Israel, e o Jacó estava fazendo aquilo por uma fé que ele recebeu, certamente, e estava acontecendo um milagre ali para ele. Mas nós vemos que as coisas que foram escritas para apontar e revelar e mostrar a Cristo e a igreja. O propósito eterno de Deus é Cristo e a igreja. Então, os personagens do Antigo Testamento, eles estavam vivendo para apontar para o propósito supremo e eterno de Deus, que é Cristo e a igreja. E um dos propósitos de Cristo com a igreja é fazer a igreja nascer de novo. Então, veja que lá na eleição, a vara de amendoeira está falando da eleição e da vida e da ressurreição. E aqui também está falando de vida e de ressurreição. Elas geraram uma nova vida, essas ovelhas. Elas geraram novas vidas de acordo com as varas. Elas geraram uma nova vida de acordo com a natureza das varas, de acordo com a natureza do Senhor Jesus. Então olha como é extraordinário, certo? E Jacó multiplicou o rebanho aqui através disso, e o Senhor tem multiplicado o seu rebanho. O Espírito Santo, que é responsável de glorificar Jesus, tem multiplicado o seu rebanho, apresentando as varas descascadas, que é Cristo na sua morte, mostrando a sua brancura, que é Cristo na sua ressurreição. E a igreja, ela está crescendo através disso. O Senhor está fazendo as pessoas nascer de novo através dessa obra maravilhosa, certo? Daí, meus irmãos, essa é a primeira menção, certo? Então veja que tem a ver também com vida, com ressurreição, com novo nascimento, certo? Com o crescimento de rebanho. A vara ali de Arão tem a ver com a eleição, com vida, com ressurreição, com escolha. Veja que essa amendoeira, então, ela tem muitos significados cristológicos, certo? Então nós vemos aqui em Gênesis também outra menção, de novo com Jacó, falando de novo dessa vara. E aí nós vemos aqui, certo? No livro de Gênesis, no capítulo 43, no verso de número 11, nós vemos, certo, que Jacó, de novo, ele vai mandar agora um presente para José. Ele não sabe que é José. José está disfarçado lá como o primeiro-ministro de Faraó, ele é o governador do Egito. Ele fez uma situação para poder atrair os seus irmãos que tinham vendido e o seu pai. E então Jacó quer chamar de Israel aqui. Ele vai mandar um presente para José, pedindo a misericórdia de José. Então no 43 diz assim, 43:11. Então disse-lhes Israel, seu pai, pois que assim é, fazei isso, tomai do mais precioso dessa terra em vossos sacos. Levai ao homem um presente, um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias, mirra, terebinto e amêndoas. Então, Jacó está peregrinando na terra que seria da geração dele, a terra de Canaã, e Jacó vai mandar um presente para José. E olha só, um presente para José que é o mais precioso desta terra. Então, a amêndoa era um produto, era um fruto precioso da terra de Canaã. Não havia no Egito, certo? Amêndoas. Então, olha só, mais uma vez, está falando, quando aparece essa palavra amêndoas, que é esse fruto, está de novo apontando para algo extraordinário. Está apontando para algo tremendo. Não só, a amêndoa, mas o mel, as especiarias, a mirra, o terebinto aqui, todos eles. Mas estamos falando da amêndoa, e a amêndoa de novo aparece aqui em Gênesis, de novo com Jacó.
E agora Jacó está dizendo assim: pega o que é mais precioso dessa terra e manda para José. José estava no Egito, então isso quer dizer que não no Egito não tinha amêndoas. Era um produto da terra prometida, da terra onde Jacó estava. Olha como é um símbolo de novo do Senhor e da obra do Senhor. Porque é precioso e não tem no Egito. O Egito nós sabemos que aponta, sempre aponta o Egito, para o mundo, para o cosmos, para o sistema social, para aqueles que estão em Adão, certo? Aqueles que estão vivendo no governo, nos domínios de Adão. Então, não tem amêndoas no mundo, não tem, meus irmãos, novo nascimento no mundo, que é apontamento de Jacó com as ovelhas, não tem vida e ressurreição no mundo, não existe no mundo vida e ressurreição, porque a amêndoa, ela fala de vida e ressurreição para nascer de novo, viu? Se a gente ligar Números 17 com Gênesis 37 das varas descascadas, nós vamos ver que os dois vão formar o significado da amendoeira e da amêndoa, do fruto, ou seja, está apontando para Cristo, sim, na sua eleição, sim, com vida e ressurreição, sim, que gera o novo nascimento, sim, e isso não tem no mundo, e é tão fato que Israel aqui, Jacó está dizendo, leve o que é precioso dessa terra, o novo nascimento é precioso, certo? E leve porque lá no Egito não tem. Ou seja, no Egito não tem vida verdadeira. No mundo não tem vida verdadeira. As pessoas estão sobrevivendo. No mundo não tem ressurreição. As pessoas são cadáveres mortos. Cadáveres que estão mortas para Deus, separadas de Deus. Efésios, capítulo 2, verso 5. Estando nós mortos em nossos pecados e delitos. Ou seja, o mundo está morto no pecado e no delito. A morte espiritual é a separação de Deus. Então, no Egito não existe amêndoa, não existe vida, não existe ressurreição, não existe o eleito e não existe o novo nascimento. Então, por isso Jacó está tipificando aqui que ele vai levar para o Egito o eleito. Ao ele falar amêndoas aqui, o eleito, certo? Vai levar vida, vai levar ressurreição, e através de vida e ressurreição do eleito, novo nascimento. No Egito não tem, é um tipo de pessoas. José está sendo um tipo aqui de pessoas que estão no Egito, que vão receber o eleito, vão receber a vida, vão receber a ressurreição para nascer de novo. Por isso está aqui pela segunda vez a amêndoa, glória a Deus. Então nós temos a amêndoa, nós temos o eleito, estamos eleitos nele, nós temos vida, fomos vivificados com ele, nós temos ressurreição, o poder que opera em nós é o poder da ressurreição, e nós nascemos de novo da água, éramos ovelhas, e do espírito, da água e da vara, porque quem coloca a vara diante de nós é o Espírito Santo, a obra de Cristo de morte no descascar e de ressurreição na brancura, glória a Deus. Então nós recebemos vida e ressurreição para viver a nova natureza, o novo nascimento. Então olha como é extraordinário, apontando de novo a amêndoa e a amendoeira, apontando para a eleição, para a vida, para a ressurreição, para o novo nascimento. Glória a Deus por isso, né? Olha só. E aí a gente vai chegar aqui na lei, certo? Nós estamos estudando o que, meus irmãos? Nós estamos estudando o tabernáculo, certo? Nós estamos estudando a arca, que é o primeiro móvel que Deus deu. Depois nós vamos estudar o propiciatório, certo? E daí nós vamos seguindo, certo? E vai chegar o momento que nós vamos estudar o castiçal, ou o candeeiro, ou candelabro, certo? Ou a minorá, certo? E é o Senhor deu as instruções, assim como o Senhor deu as instruções para Moisés fazer a arca, o propiciatório, a mesa dos pães. Ele deu também a ordem de fazer todo
O tabernáculo, e inclusive dentro do tabernáculo existe esse móvel, essa peça que é o castiçal, certo? Então aqui no livro de Êxodo, no capítulo 25, no verso de número 33, nós vamos ver aqui, né? No 31, para ficar melhor, né? Porque aí é a ordem para fazer, né, o castiçal, ou o candeeiro, ou o candelabro, ou a menorá, certo? E aí nós vamos ver de novo a amêndoa presente no candeeiro, na menorá. E esse candeeiro, essa menorá, ela é uma peça que é quase similar à arca. Você viu quanto tempo nós estamos gastando para estudar a arca? Você pegar os vídeos lá no canal do Ministério Avivamento Mundial, você vai ver que só os da arca tem 16 ou 17 já. Só estudando a arca. Agora você imagina, nós vamos ainda estudar o propiciatório. Olha só a arca. E são vídeos de 1 hora. Pra você ter noção da riqueza que é esse estudo. Como esse estudo é rico. Se você aprender o que está nesse estudo aqui, você vai aprender mais muita coisa da palavra. Se você é um pregador, você vai ter muito subsídio, muitas coisas para poder ensinar. E se você é um amante da palavra, tem informações aqui que não acaba mais. E olha só, nós vamos estudar essa peça aqui também. E essa peça também ela tem muito apontamento. Ela aponta para Cristo, ela aponta para a igreja e ela aponta para o Espírito Santo. Então olha só, ela aponta para 3 coisas que os 3, né, que é o propósito eterno de Deus, né, que é Cristo, que é a igreja, que é o Espírito Santo, que faz Cristo e a igreja se revelar no seu propósito. Então, meu Deus, é infinito também. Então eu queria ler aqui só, e vamos entrar na parte da amendoeira, aqui, da amêndoa, no castiçal. Então no versículo 31 de Êxodo 25 diz assim, ó, também farás um castiçal de ouro puro, de ouro batido se fará este castiçal. O seu pé, as suas canas, as suas copas, as suas maçãs e as suas flores serão do mesmo, tudo de ouro. E dos seus lados sairão 6 canas, 3 canas do castiçal de um lado dele e 3 canas do castiçal do outro lado dele. Numa cana haverá 3 copos a modo de amêndoas. Vamos repetir então. Olha só, numa cana haverá 3 copos a modo de amêndoas, uma maçã e uma flor, e 3 copos a modo de amêndoas na outra cana, uma maçã e uma flor. Assim serão as 6 canas que saem do castiçal. Mas no castiçal mesmo haverá 4 copos a modo de amendoeiras, com suas maçãs, com suas flores. Meu Deus, quanta informação, certo? Mas vamos parar aqui e vamos pensar nas amêndoas. Esse castiçal, ele aponta para Cristo, que Cristo é a luz do mundo. O castiçal é um abajur, né? Ali dentro do santo lugar, porque lá fora no átrio tem a luz do sol, é a luz natural. Dentro no santo lugar é a luz artificial, que é a luz do castiçal, serve para iluminar. E lá dentro do Santo dos Santos não tem a luz nem do sol nem a artificial. Tem a luz celestial, que é a luz da glória de Deus, certo? É a luz da glória de Deus. Então, esse candeeiro, humanamente, fisicamente, ele é um abajur para iluminar ali o altar do incensário, a mesa dos pães, todo o trabalho ali do lugar santo. Mas veja que no candeeiro de ouro tinha os cálices em forma de amêndoas. Então veja que nós vamos ver que esse candeeiro ele tem 7 hastes, 3 de um lado, 3 do outro e uma no meio. O que é chamado mesmo de castiçal é essa uma do meio. As outras são chamadas, as 3 do lado direito e as 3 do lado esquerdo, dando 6, com a do meio 7, essas 3 laterais chamadas de hastes. Então vemos que em cada haste Deus mandou fazer aqui de ouro, né?
Deus mandou fazer de ouro copos a modo de amendoeiras. Então, esse fruto da amendoeira em cada haste, três em cada haste, certo? Então, olha que coisa doida, né? E 3 em cada haste. Então, tem 6 hastes. Então, 6 vezes 3, 18. E a do meio, que é chamado de castiçal, Deus mandou fazer 4. Então, na do meio, Deus pediu para fazer 4. Então, 18 com 4, 22, né? Vai ser 3 em cada haste. Tem 6 vezes 3, 18. Na do meio, para dar 7. Na do meio é 4, 18 com 4, 22. 22 copos de amêndoa. Olha só. Então esse número 3 está aqui agora. Né? Em cada haste, a gente sabe que cada haste ali aponta para o Espírito de Deus. Espírito de sabedoria, Espírito de revelação, Espírito de sabedoria, Espírito de conhecimento, de fortaleza, de temor. Isaías 11:2. E esses copos de amêndoa ali, certo? Era um lugar de luz. Olha só, 3 está apontando para vida e ressurreição, está apontando para vida, ressurreição e eleição, e é o número da Trindade, que a vida, a ressurreição e a eleição como luz vem da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A haste do meio tem 4 nelas, então são 4, e o número 4 a gente sabe que é o número da criação, falando que a luz do Espírito Santo, o castiçal aponta para o Espírito Santo, a luz do Espírito Santo, viu que é 3 em cada um? Então aponta para 3 coisas também, ó. A luz do Espírito Santo, a luz de Cristo e a luz da igreja vai ser vista nos 4 cantos da terra. Por isso que a haste central, que é apontamento de Cristo, ele é a haste central. Cristo é o centro de tudo, Cristo é o centro do universo, Cristo é o centro do céu, Cristo é o centro, né, da igreja, Cristo é o centro do tabernáculo, Cristo é o centro da nossa vida. A haste central aponta para Cristo, tem 4 nesse, porque o número 4 fala dos 4 pontos da terra, fala da criação, e toda a criação, meus irmãos, toda a criação vai receber a luz de vida e ressurreição do eleito. Então, estar ali no candelabro, no castiçal, em cada haste, 3, fala que a luz, essa luz que existe de vida e ressurreição, número 3 fala que vem da Trindade, glória a Deus. E o número 4 na haste central fala que essa luz de Cristo, do Espírito e da igreja vai ser visto por toda a criação. O número 4 é o número da criação. Aí a gente pensa em criação como a terra, toda a criação, as coisas da terra e as coisas extra-terra que nós nem sabemos, tudo verá a luz de Cristo, a luz do Espírito, a luz da igreja por meio da Trindade, revelando vida, revelando ressurreição. Então, que extraordinário, né? Essa amêndoa, a gente não imagina, né? Lendo essas coisas que pode ter tanta coisa maravilhosa apontando para Cristo, para a igreja e para o Espírito Santo. Então, olha só, mais uma vez, né, para deixar aqui só relatado rapidamente, que a amêndoa também, ela está relatada aqui nos escritos de Salomão, em Eclesiastes capítulo 12, verso 5, diz assim, ó: quando temeres os lugares altos e te espantares no caminho, quando florescer a amendoeira e o gafanhoto for um peso e perecer o apetite. Então Eclesiastes 12:5 está falando de um jovem que está se envelhecendo e vai morrer, certo? O Eclesiastes 12, do 1 até o 7, ele fala do processo de ser jovem, para lembrar do Senhor na nossa juventude, o processo de envelhecendo e de morrer. E aí é usado aqui, né? Quando florescer a amendoeira.
porque a amendoeira, né, nós falamos que floresceu a vara de Arão, florescendo a vara de Arão, floresceu no branco, apontando para que o ancião escolhido era o Arão, apontando para Cristo, o ancião de dias, que tem cabelos brancos como a lã, e aqui fala de florescer a amendoeira, da velhice, cabelo branco. Então fala de idade avançada também. Já que fala de idade avançada, fala de sabedoria, porque para ter vida e ressurreição precisa ter sabedoria, meus irmãos. E então a amêndoa também aponta para sabedoria. E nós vamos ver aqui em Jeremias, no dia do seu chamado, Deus usando, né, Deus falando a respeito da vara de amendoeira para Jeremias, certo? Então, no dia do seu chamado aqui, né, no capítulo 1, Jeremias 1, no verso de número 11, nós vamos ler aqui, em Jeremias 1:11, diz assim, ainda veio a mim a palavra do Senhor. O que vês, Jeremias? A palavra do Senhor veio fazendo uma pergunta para Jeremias: o que você está vendo? Respondi: vejo um ramo, ou vejo uma vara de amendoeira. Então olha só, a vara de amendoeira é a primeira, certo, a frutificar. É a primeira a mostrar vida na primavera. Ela é a primeira, ela vence todas as outras. Assim como o galo é o primeiro a anunciar que está chegando o dia, né? O galo, essa amendoeira, ela tem um poder tão grande que ela se antecipa às outras árvores e ela floresce. Ela floresce antes das outras. Ela já floresce ali até antes um pouco da primavera. Então Jeremias disse: eu vejo um ramo de amendoeira. Por quê? Porque ele via que era um ramo de amendoeira por causa das flores, por causa das folhas antecipadas. Veja, em primeiro lugar, ela é a primeira. Isso está falando de novo, né? Nós podemos olhar para Cristo, que é o primeiro a ressuscitar, certo? Cristo ressuscita antes das outras árvores. Cristo recebe vida e floresce antes de qualquer outra árvore. Isso está falando de Cristo como primogênito entre os mortos, o primeiro a ressuscitar, o primeiro dessa nova criação, o primeiro cabeça dessa nova criação. E nós ressuscitamos depois. Então, de novo, por isso que a amendoeira, ela aponta demais para Cristo. Então foi por isso que Jeremias notou, percebeu e entendeu que era um ramo de amendoeira. E aí, no versículo 12, está a resposta de Deus dizendo assim: disse-me o Senhor, viste bem, você viu bem, certo? Olha só, Deus falou, viu bem. É lógico que ele estava vendo, ele percebeu, né? Ele conhecia ali as árvores que existiam ali, e ele sabia que a amendoeira florescia antecipadamente. Aí Deus falou, muito bem, você entendeu perfeitamente, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Deus estava querendo dizer assim, a minha palavra, ela é a primeira a se cumprir. Então, a primeira coisa que Deus está querendo dizer para Jeremias, olha, tudo que eu falar vai se cumprir primeiro. Tudo que eu falar vai ter antecipação. Tem tanta vida, tem tanta ressurreição que eu falo, porque eu falo pelo eleito. Deus fala pelo eleito também. Deus fala pelo Filho. Hebreus 1:2. Nos últimos dias tem falado pelo Filho. O verbo de Deus. O verbo de Deus, ou seja, a fala de Deus é o Filho. Certo? Então, está dizendo aqui, né? Que o Senhor vela em cumprir a sua palavra. E a sua palavra, ela faz o que lhe apraz. Ela tem tanta vida, ela tem tanto desígnio de vida e de ressurreição. Ela fala de vida e de ressurreição. Ela fala pela eleição, a palavra do Senhor. Então ela vai se cumprir. Essa palavra aqui, viste bem, porque o velo, a palavra velo, né, é a mesma palavra para
amendoeira, é a mesma raiz. Então, velo, eu atento para cumprir minha palavra. Deus estava falando, você viu a amendoeira, e a amendoeira aponta para coisas que são primeiras, e as coisas que são exatas, não é verdade? Não falham, ela floresce antecipadamente. Então, a minha palavra, eu velo, a minha palavra é amendoeira, a minha palavra tem o mesmo poder que a amendoeira, ela se antecipa a acontecer, ela acontece porque ela tem primazia. Minha palavra é primeira, minha palavra tem vida e ressurreição, e eu velo para cumprir a minha palavra. Então veja, irmão, a beleza que existe na amendoeira, na amêndoa, em tantos tipos de Cristo, da igreja e do Espírito Santo. Por isso que o Senhor disse, né? Coloca lá, né? Tá aqui, cadê? Deixa eu ver aqui. No 10, né? Coloca a vara de Arão perante o testemunho, como sinal para os filhos rebeldes. Coloca lá dentro. Porque é um apontamento de Cristo extraordinário. Então, para concluir aqui, nós falamos, né, nós falamos das tábuas que aponta para Cristo, as tábuas da lei, os 10 mandamentos, que Cristo é o que cumpre os mandamentos. Nós falamos do maná, extraordinário, o estudo a respeito do maná. E nós estamos hoje terminando o estudo a respeito da vara de Arão que floresceu. Tremendo também, meus irmãos, esses vídeos da vara de Arão que floresceu. Muito forte esses vídeos. E assim nós completamos todo esse texto aqui, né? E tudo que havia dentro da arca. Então a arca aponta para o Senhor Jesus encarnado. E dentro do Senhor Jesus encarnado, que ele é homem e ele é Deus, tem a lei, que ele é o cumpridor da lei. Tem o maná, ele é a palavra viva de Deus no pote de ouro, certo? Que é o seu coração, que tem palavras de espírito e vida. E dentro dele tem a vara de Arão que floresceu, a vida. Glória a Deus. E a ressurreição, ele é o eleito do Senhor para gerar a igreja, para gerar todas as coisas, o novo nascimento. Então aqui, para concluir, Hebreus, capítulo 9, verso de número 4, está dizendo assim: que tinha o incensário de ouro e a arca da aliança, nós estudamos isso também, toda revestida de ouro, estudamos, nela estava um vaso de ouro que continha o maná, nós explicamos o porquê que o maná está aqui em primeiro, certo? A vara de Arão que tinha florescido, nós agora estamos terminando hoje o estudo da vara de Arão que floresceu, vida, ressurreição, eleição, novo nascimento, e as tábuas da lei que aponta para Cristo. Meu irmão, como é precioso esse Cristo para nós, como nós temos que respirar a Cristo, comer a Cristo como pão vivo e beber de Cristo como água viva. Ele é o ar que a gente respira, ele é o pão que nos alimentamos, ele é a água que nos saciamos, ele é tudo, meus irmãos. O Evangelho é ele e o Evangelho é vida.